Olá, Cirlei Oliveira, Treinamento Pais e Filhos. Mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre educação, ensino e treinamento dos filhos, ok? Sejam muito bem-vindos a mais uma live e a live de hoje vai falar sobre que tipo de pai e que tipo de mãe você é. Essa semana eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, que tipos de pais, faz parte de um e-book, tá? Que nós temos, inclusive ele é gratuito, você pode baixar no site treinamentoDePais.com, tá joia? E nas nossas redes sociais, tem o YouTube, Cirlei Oliveira, Treinamento Pais e Filhos, tem muito material bom para você, tem muita coisa boa para você. Bem-vindo, Verônica, seja muito bem-vinda à nossa live, tá? Vai descobrir hoje se você é uma mãe repetitiva, remissiva. Olha só, a ideia é a gente se olhar, entender quem nós somos aí, né, e dar algumas estratégias, entender por quê. Porque parece que não é nada, né, não tem problema eu ficar repetindo uma ordem, mas é um contexto sério na educação de filhos, sabe? Muitas vezes nós estragamos os nossos filhos. Seja bem-vindo, pastor Zé Maurício. Muito bem-vindo, querido. O problema é que o padrão de educação que os nossos filhos têm está muito ligado à forma como nós encaramos os seus comportamentos, a forma como ele lida aí com um padrão de obediência que nós estabelecemos, ok? E aí a gente precisa entender, exigir a obediência dos nossos filhos em nada tem a ver com autoritarismo, tá? Tem a ver com um princípio de autoridade que nós temos, uma responsabilidade de controle que nós temos com eles. A ideia é que quanto mais jovens, quanto mais menores são, mais controle temos com ele, porque nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis pela segurança, né, pela saúde deles, nós somos responsáveis pela moralidade, a integridade moral que esse ser humano chamado filho, ele tem que ter, né? Nós precisamos dar conta de treinar e basicamente qualquer treinamento, qualquer ensino, qualquer discipulado perpassa pela obediência, não há como, né? Filhos, ser humano não aprende a ter liberdade se ele não partir do zero, que é a restrição de não tê-la. Isso é um princípio básico em desenvolvimento humano e liderança, então assim, é um treinamento mesmo, ok? E o tema de hoje é, nós somos, que tipo de pai nós somos, né? Que tipo de pai e mãe eu sou? E como isso se reflete, tá? A primeira questão é que ser pai, na perspectiva de pensar numa forma, numa figura, necessariamente tem a ver com o comportamento que eu tenho. Com certeza, a maioria dos pais e mães são amorosos, amam seus filhos, né? Mas a forma como eu comunico isso leva o meu filho para um desenvolvimento positivo ou leva o meu filho para um desenvolvimento negativo. Como nós estamos falando de criança, o desenvolvimento do caráter dessa criança, ele é construído a partir do nascimento, é uma construção mesmo. E aí, se eu não tenho essa consciência, e é uma das questões do pai e da mãe, repetitivo, remissivo, tá? A gente ama, a gente tem a melhor das intenções, mas o meu comportamento me leva para um lugar onde a autoridade em relação ao meu filho é não só questionada por ele, né, através do seu comportamento, mas ela é burlada por ele. Ela é ignorada por ele, porque o problema de um pai e uma mãe repetitivo, aquele que fala e fala de novo e fala outra vez, é que simples, essa criança não está cumprindo aquela regra, não está obedecendo aquela ordem, né? Aquilo que você combinou, aquilo que você estabeleceu. E aí nós temos que ter consciência de duas coisas, né? A primeira é isso, como ela me vê. Que figura de autoridade eu efetivamente represento para ela? E, novamente, é aquela questão, sair do extremo da mãe e do pai 880, né? Que ora surta, briga, né? Aplica uma punição e ora é extremamente permissivo, deixa para lá, né? Vamos deixar a vida levar. Então, assim, esses dois extremos, e assim, tem pais, né, muitos, eu já fiz isso, a gente, por conta das circunstâncias, da rotina, do cotidiano, do cansaço, por conta de fatores de ter que enfrentar muitas situações,
Então a gente pensa, olha só, meu filho está aqui, está guardado, né? Uma transgressãozinha aqui não vai ter problema. E aí a gente deixa para lá. E a característica do pai remissivo é isso, que o deixar para lá dele é repetir muitas vezes a mesma regra, a mesma ordem, entendeu? A mesma exigência. Você repete uma vez, duas, três, quatro. O problema é que cada vez que você repete com um tom de voz mais áspero, palavras mais duras, normalmente vem acompanhado das ameaças e é comum um pai repetitivo dar uma punição no meio dessa transgressão. O problema é que a criança ou não cumpre aquela transgressão, ou aquela transgressão não lhe ensina nada, ela não tem uma função pedagógica, ela não tem uma função de torná-lo melhor do que antes, tá? E mais do que isso, ele vai transgredir de novo, ele vai repetir isso. Um contexto simples, por exemplo, é quando você sai com o teu filho, está no meio de pessoas, e ele tem um comportamento, né, algo que te gera um constrangimento, algo que você não permitiu que ele fizesse. Aí você fala uma vez, você fala duas vezes, na terceira você já tira ele daquele lugar, põe no seu colo ou põe do seu lado. O fato é que em uma distraçãozinha essa criança vai de novo continuar fazendo o que ela estava fazendo ou fazer algo um pouco mais, uma outra ação que você também, ele sabe que você não concorda, tá? O que nós precisamos pensar nesse pai repetitivo? Primeiro, ele contamina o padrão de excelência do processo educativo do filho. É ele que contamina, não é o filho. O filho é consequência, né? A gente tem dito isso, que o movimento natural do ser humano é buscar o prazer e evitar o sofrimento. Esse é o movimento, tá? Antropológico do ser humano, da espécie humana. Isso tem a ver com o nosso cérebro, tem a ver com o nosso cérebro de evitar sofrimento, cansaço demasiado, economizar energia, tá? Então é um movimento de uma criança também. E aí quando essa criança transgride e eu estou no ambiente externo, eu vou ignorar, né? Ou eu vou aplicar uma puniçãozinha ali, ou eu vou dar uma bronca ali. Resumindo, é tudo muito artificial, é tudo muito emergencial, tá? O que acontece? Tem problema nisso? Se você tem uma intencionalidade, se você quer criar um filho aí focado, sabe, uma criança do bem, né? Vamos dizer assim, uma criança do bem. E uma criança do bem para ela, que tem aí a sua maturidade no processo de crescimento, né? Lembre-se que crianças estão num processo, o ser humano vive um processo de desenvolvimento humano. Seja bem-vindo, pessoal. Bem-vindo, Gabriela, Elisiane, Tagiane, muito bem-vindo, viu? Então, quando a criança está nesse processo, educação de filhos é processo. Então, se de repente você vai falar, meu Deus, eu sou uma mãe aí muito repetitiva, né? E isso faz mal para o meu filho? Faz. Mas ele faz mal para o seu sistema familiar. Faz mal para a sua identidade familiar, entendeu? Aquilo que você quer como família. E aí eu vou dizer para você, normalmente, quando os nossos filhos têm um comportamento de desobediência, fruto da minha repetição, aquilo que eu fico constantemente falando, e não aplico as consequências adequadas, a consequência que vai fazer ele aprender, fazer ele ser melhor, ele tende a piorar, porque ele vai crescendo, ele vai aprendendo que ele sabe como te manipular, ele sabe como te fazer sair do prumo ali, tá bom? E nós vamos perdendo o rumo dessa criança. E aí o que é muito perigoso nesse processo, nesse comportamento de uma mãe e um pai repetitivo, né, remissivo, é que ele vai contaminando o caráter, nós vamos contaminando o caráter dos nossos filhos. E sabe, gente, não é intencional. Isso normalmente é fruto do cansaço, da correria, da falta de clareza, sabe? Não ter claro o que eu exatamente quero dos meus filhos. Outro fator fundamental, minhas feridas de infância, aqueles conflitos que eu não resolvi, a forma como eu fui criado, como eu fui criada, sabe? Aquela identidade familiar de um sistema disfuncional, ferido, desalinhado, tá? Porque um pai que repete muito, uma mãe que repete muito, ela não está segura ali do seu papel, entende? Ela não tem segurança. E a segurança, a primeira questão na segurança de educação de filhos, até claro o que é importante para educar os meus filhos. O que é importante? O que eu não negocio?
O que eu não negocio na minha vida como pessoa, como ser humano, cidadão, né? Conforme as suas convicções, o que eu não negocio, tá? E aí eu te encorajo a olhar numa perspectiva mais ampla, mais macro, tá? Porque eu posso não negociar correção física, por exemplo. Olha, na minha casa eu não corrijo fisicamente meus filhos, e aí eu digo para você, quando você entende o processo de disciplina de filhos, raramente você vai pensar na hipótese da correção física. Existem dezenas e dezenas de estratégias, né? Tem um fluxograma da disciplina em que você vai tendo compreensão do processo de correção. E é correção mesmo, é trazer a criança de um processo de indisciplina para o caminho certo. E a ideia é trazê-la de volta para aquilo que você estabeleceu como um padrão de educativo para os seus filhos, que tem que basicamente estar fundamentado nos seus princípios, aqueles valores absolutos que você não negocia, que são importantes para a sua família, que quando nós maculamos, nós quebramos aquele princípio, ele se descaracteriza, que a falta desses princípios vai comprometer o desenvolvimento do meu filho agora, mas também quando adulto, ok? Então tem questões muito básicas na educação de filhos que nós temos que fortalecer. Fortalecer a cervical moral dos nossos filhos, sabe? Convicção do que é certo e errado. Convicção exatamente do que é certo e errado. E aí eu te digo, nós como seres humanos, nós precisamos fazer um movimento para a vida, um movimento para o bem. Bem-vindo, Márcia, Ana Selma, Solange, muito bem-vindo, viu, queridos? Então, assim, é um movimento que nós temos que fazer. Porque os nossos filhos, a primeira unidade social somos nós, família. Aí daqui a pouco ele sai daqui e vai para uma unidade social coletiva, chamada escola, ok? E aí o que acontece quando os meus filhos não têm consciência, não têm prática, não têm ensino e não têm instrução do que é importante como coletividade? Dentro da escola ele vai sofrer. Ele vai sofrer porque quando ele bate, alguém vai bater nele. Quando ele quebra uma regra, a professora já não faz um movimento positivo de encorajamento, ela precisa fazer um movimento de desencorajar o comportamento negativo. É o nosso papel, né? Normalmente, quando é alguma coisa reiterada, ela vai te chamar. Essa conversa não é positiva, não é agradável, ela não flui enquanto energia de forma positiva. Então, o fato de você permitir que o seu filho não cumpra as regras ou que ele vá ali num comportamento básico, fica quieto, menino, né? A gente geralmente tem essa questão, fica quieto, menino. Você está num espaço coletivo, fica quieto, tá? E aí eu vou te dar algumas dicas para você ter um pouco mais de coerência aí nessa intencionalidade. Então, quando o meu filho quebra essas regras e eu fico na repetição, eu não só estou mantendo ele numa perspectiva de um ideal de obediência, mas eu estou alimentando um comportamento de desobediência. Entende? O problema é que como criança aprende por associação. E aquele comportamento que às vezes não é moral, tá? Não é moral. De repente, essa criança tá brincando num lugar que não pode brincar, mas ela é criança, ela não tem consciência que vai poder machucar outras crianças ou os idosos que estão passando, e ela corre de lá para cá e de cá para lá, e você fica quieta, menino, para, filho, para, filha. Às vezes ela não tem maturidade ou não foi ensinado a ela um princípio moral da preciosidade do outro, da importância das pessoas. Ela não entendeu ainda que quando ela está num ambiente coletivo, se ela corre o risco de machucar os bebês, as crianças e tudo mais, tá? Então, quando você permite que ela faça isso e você dá uma ordem, dá um comando, olha, para, tá? E quando você diz algo assim, gente, dá razão moral é interessante, porque na cabeça dela, ela só tá brincando, não tem nada de mal, ela não quer o mal das pessoas. Na cosmovisão dela, na perspectiva dela, aquilo é amoral, não tem um comprometimento com o outro. Mas quando eu estou num espaço coletivo que eu vislumbro o meu comportamento poder machucar alguém, se torna algo moral, né? Então, toda vez que você for dar um treinamento moral, diga por quê. Porque ela tem que fazer aquilo que ela tem que fazer,
Porque ela não tem que fazer aquilo. Por que ela não pode fazer aquilo? O que isso ajuda? Primeiro, você coloca no almoxarifado moral dessa criança um princípio de que as pessoas são importantes e eu não posso ser causador de dor, prejuízo e algum dano para alguém. Então, ela precisa entender, na nossa família, nós não causamos prejuízo para as pessoas. Na nossa família, a gente não causa dor para as pessoas, tá? Então, ela precisa ter essa consciência verbalizada, mas ela precisa ter uma postura, né? Então, quando eu permito, eu estou dizendo assim, ó, olha só, filho, você não pode, mas eu tolero, entende? E se eu tolero, aquela regra não é tão importante, entende? Se eu tolero, a regra não é tão importante. Pode ser esse um dos fatores. Uma questão que faz nós termos um comportamento repetitivo, remissivo, e os nossos filhos se manter num padrão de desobediência, pode ser que eu não fui clara, eu não fui claro no comando. Então, eu preciso ser muito claro. E aí, qual é a questão? Qual é o problema do remissivo para a gente chegar numa resposta? A primeira vez ele vai falar um pouco mais manso, a segunda vez você já vai botar um tom de voz, né? Com um pouquinho aí de adrenalina. A terceira vez você já vai pôr o tom de voz, a expressão corporal e um requinte de crueldade ou de palavras pesadas no vocabulário. Porque aí a gente já começa, mas você não tem jeito, o que eu vou fazer com você? Meu Deus, você é terrível. E aí a gente começa a dar alguns adjetivos que pode parecer que é corriqueiro, pode parecer que não significa nada, mas olha só, nós estamos, a criança está numa fase de desenvolvimento da sua capacidade emocional, né? Física, psicológica mesmo, cognitiva inclusive, tá? E eu vou dizer para você, eu já vivi isso, dificilmente nós saímos de um processo de desobediência que nos faz ser um pai e uma mãe repetitiva, que a gente não vá para a punição física. Porque aquilo vai enchendo a gente de ira, aquilo vai nos constrangendo se eu tomo um espaço coletivo, né? Aquilo vai gerando uma vergonha, um sentimento de, meu Deus, eu não dou conta dessa criatura, né? Principalmente onde tem lugares que tem que esperar mais tempo. Quando eu digo isso, gente, uma vez poderia ser que passe, né? Então, uma vez eu não vou fazer mais. Mas olha só, não é uma vez. É um comportamento que eu estou tendo, é muito reativo, sabe? Eu estou reagindo a uma desobediência do meu filho, mas o meu filho está reagindo a uma permissividade minha, tá? E aí nós precisamos entender o que tem por trás disso, o que me faz ser uma mãe e um pai reativo, né? Esse remissivo que eu vou ficar repetindo. Preciso entender. E aí pode haver algo. Primeiro, pode haver uma ignorância, né? Ignorância no sentido de não conhecer, tá? Eu não conheço essa mecânica de educação de filhos, eu não conheço essa lógica, então eu aprendi assim, eu fui educada assim, ou meu pai ou minha mãe foram extremamente autoritários, tá? E aí eu paguei um preço altíssimo, então eu vou ser mais paciente com meu filho. Então eu confundo permissividade com a paciência, tá? Então tem que entender. O que tem por trás pode ser isso. Pode ser um medo, tá? Medo mesmo de dizer, olha só, eu não vou, medo de se expor, olha, eu não vou ser um pai, uma mãe aqui que vai ficar batendo nessa criança, ou vou, e tá certo, não é mesmo. Filhos, o ideal, tá? E aí é num processo bem de treinamento mesmo, o ideal é que a gente possa chamar a atenção dos nossos filhos e corrigi-los em casa, no carro, no particular, né? A gente costuma dizer, elogie no público e corrija no particular, tá joia? Porque nós estamos falando de um ser humano, né? E assim como nós ficamos constrangidos quando nós somos expostos, e ser um pai repetitivo, uma mãe repetitiva, a gente é exposto. Você percebe que é por uma criança, mas a gente fica bem constrangido, principalmente se perto de você tem uma criança super controlada, né? Aquela que a mãe não tá nem olhando para ela, a criança tá super boazinha. Você já passou por isso? Você fala, ai meu Deus, que tipo de mãe e pai eu sou, Senhor, né? Então a gente fica bem constrangido quando você vê o reflexo contrário daquilo que você tá vivendo, né? Então você fala, oh, meu Deus, o que essa mãe faz que eu tô errando, né? Preciso aprender. Mas o fato é que cada filha é de um jeito, cada família tem sua cultura familiar, e você entender o porquê você faz isso te ajuda a eliminar os gatilhos que te impulsionam para isso, tá? Um outro gatilho muito simples é a carência. Carência, você não quer se expor com o seu filho. Puxa, eu já trabalho tanto, né? Sentimento de culpa, eu já trabalho tanto. Olha, ele já sofre, né? De repente tem situações, é muito comum
quando nós temos casais separados, que o filho fica, principalmente com a mãe, gente, eu tenho muita experiência com mãe, né? Experiência com mãe, experiência com casal, sabe? Assim, eu tenho vivido muita coisa, vivenciado e podido aí trabalhar com muitos casais e com mães. Então, o que acontece? Um sentimento de culpa, um sentimento de dó mesmo, tá? Então, a culpa vem por quê? Porque você não dá o mundo que essa criança, que você queria dar. Você não coloca ela, você não deu para ela o mundo, as condições, os recursos que você queria dar. Entende? É uma expectativa sua. Porque criança, gente, ele não conhece as coisas. Ele passa a conhecer a partir do nosso universo. Então, às vezes, você cria algumas coisas na sua cabeça, que na sua cabeça é muito importante. E aí que é legal você ter essa consciência, porque você vai avaliar que, de repente, a prioridade não é esse tipo de afeto, né? Essa aceitação da criança, de não brigar ou não estabelecer consequências, viu? E com criança é assim, quebrou uma regra, gente, tem que ter a consequência, tá? Toda transgressão precisa de uma correção. E isso é para a vida. E você sabe disso. Se você, adulto, andar acima da velocidade, a câmera vai pegar, o semáforo vai marcar ali, você vai ser multado. Então, assim, faz parte da vida esse movimento, tá? Então, olhar para você, olha para você, que sentimento que tem dentro de mim. De repente, eu fui tão rejeitado, que falar para o meu filho, ficar ali, de repente, ser mais firme, para mim é muito sofrido, é muito dolorido. Talvez é melhor eu ficar suportando e achando que a minha paciência permissiva está sendo educativa, está sendo instrutiva, tá? E não tá, porque à medida que você ele vai aprimorando o requinte dele de desobediência, você vai aprimorando o seu de impaciência, intolerância. E aí muitas vezes eu não corrijo fisicamente, mas as minhas palavras são mais duras do que qualquer outra coisa. E aí eu vou dizer para você, olha só, uma palavra lançada mata mais do que uma surra, tá? Mata. A surra machuca. Você, com palavras, a gente mata, tá bom? E aí eu volto a dizer, criança não tem cérebro desenvolvido como adulto para suportar alguns pesos, né? Alguns fardos e alguns adjetivos que a gente tem para elas. E eu sei que nós adultos, nós mulheres principalmente, nós somos muito boas em palavras, né? Quando nós decidimos falar algo, quando nós decidimos ir para um embate verbal, sai de baixo, né? E com os nossos filhos a gente tem que vigiar. Então, assim, olhou, qual é meu nível? É carência? De repente, falta de ânimo mesmo, de motivação, né? Uma preguiça de repente fazer aquele enfrentamento, tá? O fato é que não para onde está, vai aumentar, tá? O seu filho vai ficar melhor nisso, vai ficar mais apto a desobedecer. E aí, ele não começa só a desobedecer, ele começa a te enfrentar. E aí ele vai começar a te expor, porque ele começa a combater o que você fala e a coisa vai ficando muito, muito, muito complicada, ok? Identificou? Assimilou, gente, precisa resolver. Primeiro passo para resolver é aquilo que me motiva. É disfuncional? Faz parte das minhas carências, dos meus medos, do meu sentimento de culpa. E aí eu vou dizer um negócio para você, que pai e mãe é muito ruim nisso. Nós somos muito ruins em aceitar a nós mesmos. Nós temos muita dificuldade de aceitar a gente. Sabe? Quer ver um negócio, por exemplo, você vê assim uma mãe perfeccionista, que a casa dela é impecável, tudo no lugar, o quarto das crianças é um espetáculo, as gavetas faz você querer morrer, porque é linda, é organizada, é um negócio. Aí você olha pra você e fala, meu Deus, eu não sou nada disso. Porque tem, né? Tem. Você quer ver um sanguíneo? Sanguíneo não é muito bom em organização. Então assim, você olha e fala, meu Deus, eu queria isso pra mim. Né? E aí você começa a falar, nossa, eu sou uma mãe muito ruim. Eu sou um pai muito ruim, né? E você começa a criar uma expectativa que você não vai poder atender, você não é daquele jeito. E aí eu vou dizer pra você, perfeccionismo é um horror para educação de filhos, tá? Então se você tiver inveja de um perfeccionista, fica na paz, porque não é bom. Não é bom, não é saudável, não é pedagógico, não é funcional, nada, tá? É um sofrimento para a mãe, quando ela tem consciência disso e sair desse nível, é quase uma abstinência. E para os filhos também não, porque nós não damos conta. Uma mãe perfeccionista, um pai perfeccionista,
Ele tem muita dificuldade em admitir a limitação dos filhos, porque, primeiro, os filhos são diferentes dele, tá? Não tem o padrão que ele tem. Segundo, os filhos estão em desenvolvimento. Então, estabelece um nível muito alto, principalmente para as habilidades para a vida, né? Aquelas coisas que nós somos responsáveis em ensinar, tá bom? E aí nós somos responsáveis, é lógico, nós somos responsáveis por estabelecer aí todo um processo de ensino em habilidades para a vida, né? E agora que nós estamos em confinamento, mais do que nunca, viu? Mais do que nunca. E aí, eu já escutei muito nas escolas dizer assim, ai, mas será que meu filho pode fazer coisas em casa? Claro que pode. Ai, mas isso não é trabalhar, né? O conselho tutelar não vai? Não, gente, não vai. Tá? Criança trabalhar proibido por lei é para trabalhar por remuneração, por espécie, ficar exposto, sabe? Ficar aí, né, exposto a vender coisas, enfim, esse tipo de coisa não é adequado para uma criança, não é, né? A lei diz que não. Mas o processo de fazer coisas, tá? E inclusive contribuir na rotina da casa é extremamente pedagógico, viu? Extremamente pedagógico, faz parte da nossa função como pai. Se você tem dúvida, eu digo para você, ó, saúde, segurança, tá? Fazer coisas, habilidades para a vida, aprender a fazer coisas, sabe? Imagina você que tem um filho com 18 anos, vai para a faculdade em outro lugar morar sozinho. O que ele precisa saber? Ele precisa saber cozinhar. Ele precisa saber, e eu digo ele no sentido dos dois, tá? Cozinhar, lavar a própria roupa, passar uma roupa, entende? Ele precisa saber limpar basicamente o quarto, a casa, ele precisa. Esse é um movimento saudável. Outro movimento extremamente necessário e saudável é o movimento de nós como família cuidamos uns dos outros. Gente, se entrar isso na cabeça da criança, ela entendeu o movimento de pertencimento, o movimento social para a vida, entende? Então, na nossa família, nós cuidamos uns dos outros. E aí tem a ver com a capacidade de fazer coisas, capacidade física mesmo, né? Habilidade física para fazer, ok? Ela consegue guardar a louça? Ah, ela consegue guardar a louça plástica. Ela tem aí 4 anos, consegue guardar a louça plástica. Ela guarda a louça plástica. Entende? E essa frase sempre, sabe? Ó, na nossa família, nós cuidamos uns dos outros, porque na nossa família todos são importantes. Entende? Ela começa esse movimento. É um movimento de reciprocidade. É um movimento que ela precisa dele para a vida. E aí você vai aprimorando o padrão de excelência à medida que ela cresce, né? Então, uma criança de 12, 13, 14 anos, ela consegue lavar toda a louça, ela consegue guardar, ela consegue cuidar do irmãozinho menor que precisa. Ela consegue acompanhar a lição, gente. Eu não sei vocês, mas tantas mães estão desesperadas porque é um desafio enorme, extremamente cansativo, acompanhar as lições escolares, né? É online, as crianças estão na escola em casa, né? Em homeschool, monitorado pela escola, mas está em casa. Então, assim, é esse movimento que nós precisamos entender. Qual é a grande questão para você sair de um padrão repetitivo, que caracteriza naturalmente um padrão de desobediência da sua criança, para um padrão de obediência? Claro, seus princípios. Tenha muito claro o que é importante para você como família. Bem-vindo, meninas! Beijão! Então tenha muito claro o que é importante. Olha só, respeito é importante, ok? Treina seus filhos no respeito. Se respeito é importante, e aí, gente, respeito tem no mínimo 7 áreas aí que a criança precisa aprender a respeitar e a gente pode fazer uma live para tratar só disso, tá? Mas olha só, então, se respeito é importante, o respeito dos filhos para comigo é importante. E o meu para com ele. O problema de um pai repetitivo e remissivo é que ele vai perdendo também o respeito pela criança. É um movimento recíproco ali de desrespeito, entendeu? Então, primeira questão importante, descobre o que é importante para você. Quais os princípios você não negocia, tá? E quando eu digo isso é muito claro, é respeito, é verdade, é excelência, é trabalho, porque ó, quer que teu filho trabalhe quando adulto? Ensine ele a trabalhar quando pequeno. E o trabalhar como pequeno, qual que é a profissão de uma criança? É estudante. Então tudo que se refere à escola, tudo que se refere à aprendizagem, tudo que se refere à necessidade de aprender, ele precisa ser bom nisso, entende? O padrão de excelência dele no futuro vai depender disso hoje. Aí começa onde? Começa no desenho, sabe? Lá na educação infantil, ele precisa desenhar, fazer um desenho, pintar um espaço de um desenho. Qual é o padrão de excelência? Precisa dizer para ele, olha querido, o padrão de excelência é pintar dentro daquele desenho. É pintar no espaço que é determinado.
Entende? Gente, isso é função social nossa, viu? Na escola é do professor, mas a nossa em casa. Nós somos os primeiros professores, a nossa casa é a primeira escola, né? E ontem nós falamos, a semana passada, a gente falou muito sobre moral, treinamento moral e ético, né? Falamos muito sobre a criança fora de controle, né? Como é que é isso? Então, assim, uma criança que desobedece um pai e o pai e a mãe acaba repetindo muitas vezes, ela está em desobediência, mas aí eu digo pra você, culpinha de papai e mamãe. Mamãe tá permitindo aquele comportamento, tá? Não é intencional, muitas vezes, é fruto de cansaço, não sei o que fazer, não sei pra onde vou, tá? Mas agora eu preciso ter claro. Então, definiu os princípios? Defini. Ótimo. Chama sua criança e diga pra ela, por pequenininha que ela seja, gente, a partir de 3 anos... Né? Até antes, mas eu digo por conta da consciência mesmo, da capacidade de consciência moral que ele passa a ter, né? Então, se eles fazem aula no computador, né, Vislaine? É muito complicado. A internet é um dos nossos desafios agora, né? Para todos, para os professores, para as mães, né? É muito complicado. Mas olha só, o que nós precisamos entender? Nós somos os adultos nessa relação e não é um adulto qualquer, tá, gente? Não é um adulto qualquer. Por isso que pai e mãe não pode se comportar como qualquer um na vida dos filhos. Não pode. Não pode por quê? Porque você vai colher frutos amargos disso. Não pode porque você é o primeiro professor. Você é o primeiro líder. Você é o primeiro referencial. E aí, gente, eu vou dizer, de repente tem alguém que discorda. Meu papel aqui é te dar um referencial, tá bom? Você vai fazer com a sua família aquilo que você entende. Mas aí eu digo pra você, a consequência é natural, né? Eu já falei da consequência natural nas outras lives. É natural, nós vamos colher aquilo que a gente semear. O que é bom nesse movimento, que quando a criança entende as regras, tá? E aí eu digo pra você, vamos imaginar que você está repetindo muito uma situação pro teu filho, naturalmente ele vai desobedecer, porque ele sabe que você está repetindo. Tá? Repetir regra é um problema, tá joia? Então, qual é a ideia? Primeiro, tenha claro a regra, o combinado, a tarefa, o comportamento que você quer que ela tenha. Tenha claro, mas muito claro. Troca isso em miúdos para a criança. Cria um protocolo, tá? Pensa no protocolo. Então, qual é o comportamento que eu quero do meu filho? Deixa claro a sua expectativa em relação àquele comportamento. Também deixe claro, tá? Isso não é ameaça sua, é clareza mesmo, a consequência caso ela transgrida aquela regra. Entendeu? Então, na verdade, quando a criança desobedecer, não é a repetição que vai fazer ela obedecer. Não é, gente, porque vai chegar num ponto em que você vai já para a punição. O que acontece com o pai remissivo, né, repetitivo, é assim, primeiro ele fala, daqui a pouco ele usa uma ameaça, tá? Ele usa uma ameaça para conseguir a obediência dessa criança, ou ele barganha, sabe aquela história? Olha, para que eu te dou tal coisa, para, senão eu não vou te dar o celular para você usar, para, senão eu não vou deixar você assistir o desenho que você gosta. Isso é coisa de pai repetitivo, tá? Isso é um veneno para a educação dos filhos. Num processo saudável, gente, o negócio é muito tranquilo. Filho, olha só, você não tem liberdade, você não pode, você não deve fazer tal coisa, por isso, por isso, por isso. Eu estou te ensinando e a partir de hoje, se isso se repetir, a consequência vai ser essa. E aí você vai estabelecer uma consequência. Sugiro que essa consequência seja relacionada àquela transgressão, aquela regra quebrada, para que tenha uma função pedagógica, tá? Então, por exemplo, eu sei, tá? O filho sabe que ele tem ali 1 hora para usar o celular ou o tablet para navegar na internet, ok. Então, daqui 1 hora, vamos pensar 10 horas da manhã, você tem das 9 às 10 ou das 2 às 3, sei lá, tá? Depois disso, você deve ir para outra atividade, você vai dizer qual é para ele, tá? Criança tem que ter rotina, adolescente tem que ter rotina. Rotina, gente, rotina, tá? É o melhor processo para se educar filho, é ter, claro, rotinas. Essa criança desobedece, aí você vai lá e fala, fulano, tá na hora de você entregar o tablet. Fulano, tá na hora de você guardar o tablet. Fulano, você não tá entendendo, mas você não tem jeito mesmo.
Olha, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer com você? E aí você começa a dizer assim, eu, pai, não sou suficiente para lidar com você. Tá entendendo? A criança começa a pegar todas essas mensagens. Não, olha só, a partir de hoje você tem das 2 às 3 para usar o tablet ou o celular, tá? 3 horas, está na sua rotina, você vai para outra atividade, aí você vai dizer, ele pode até ficar livre sem o eletrônico, tá? Caso você não cumpra, você vai ficar amanhã, depois, sem o eletrônico. Precisa entender que para que você estabeleça uma regra dessa, você tem que cumprir. Regra que você não tem expectativa de ser cumprida, nem dê, tá bom? Não dê, porque aí você vai cair no descrédito. E o problema de você cair no descrédito, que você ser uma mãe ou um pai sem crédito, você vai transferir isso para as outras figuras de autoridade, professor, você entendeu? A autoridade policial, o patrão, ele vai começar a achar que todo mundo pode, ele pode quebrar regra com todo mundo. Por isso que criança tem problema na escola. Criança tem problema na escola, tem problema com regra, com autoridade em casa. É só um reflexo, tá? Mas aí você deixa claro essa consequência. E aí, gente, olha, conversa grave, voz firme. Faça de forma que você não faz. O seu comportamento, se é repetitivo, agora ele não vai ser mais, entende? Pai e mãe tá junto? Tenha coerência nisso, combina. Porque é isso que eu tô dizendo, a gente cria um vício de comportamento nos filhos quando ficamos repetindo, tá? E sem dizer que eu sou reativo, e aí eu crio uma adrenalina danada quando desobedece, eu fico bravo, eu fico frustrado, eu começo sim a ter um comportamento repetitivo constante, ou né? Não resolveu, eu pendo para permissividade, começo a deixar para lá. E aí vamos falar a verdade. Eu, mãe, você, pai, nós temos liberdade de deixar para lá? Nós não temos, tá? E assim, olha, deixei para lá na infância, deixei para lá na adolescência, eu vou pagar o preço na vida adulta. Aquele homem e aquela mulher que deveria voar na vida, ter sua liberdade financeira, ter sua família, ter seus sonhos realizados, fazer a diferença no mundo, eu vou gastar energia para cuidar dele. Aí ele passa a ser o bebezinho lá de casa. Eu vou pagar psicólogo, psiquiatra, terapeuta, vou visitar na cadeia. Eu vou ter que visitar na Fundação Casa. Infelizmente, eu não posso dizer outra coisa. É um movimento que a gente chega. Por quê? Porque no tempo oportuno, eu acabei permitindo que ele adquirisse vício de caráter, que aí vai sendo aprimorado, né? E ele vai tendo problema na sociedade, consequentemente, se torna aí um desajustado social, tá? Então, o remissivo. Primeiro, para de repetir. Para. Estabelece as regras. Digo por quê. Determina a regra que você já tem certeza. Começa por aquela regra que você tem certeza que você consegue dominar. Que você tem certeza que você consegue dar conta de fazer teu filho fazer. Ao mesmo tempo, um movimento de encorajamento, tá? Encorajamento verbal, palavras de afirmação, a linguagem do amor, tá? Você pode, você consegue. Absolutos, gente. Olha só, eu não vou mais permitir que você continue nesse movimento de desobedecer. Ele só não vai continuar se você parar de repetir. Continuou repetindo, ele vai continuar se comportando daquele jeito, tá? É simples, é o cérebro do ser humano que funciona nisso. Toda vez que ele vê um movimento voltando lá para a repetição, ele volta para o comportamento dele. Então, não. Então, primeiro, eu tenho claro que eu sou autoridade. Essa autoridade é minha de pai e mãe, ninguém pode ocupar, tá? É meu dever, mas também um privilégio. Essa criança, eu não planejei meu filho. Olha, tá, mas agora é a realidade que você criou. Ama teu filho, tá bom, gente? Ama. E amor é isso, amor é limite, amor é coerência, sabe? Eu encorajo o comportamento positivo. Você consegue, fulano, você chega lá. Você é meu filho, nós vamos mudar essa história. Humildade, sabe aquela coisa da humildade? De olhar e dizer assim, olha, a mamãe e o papai, a mãe tem um pouco de dificuldade de lidar com isso. Mas eu estou aprendendo e eu decidi. E aí eu digo pra você, olha gente, decidir muda a realidade. Decidir muda a história. Quando nós tomamos uma decisão acerca de qualquer coisa, viu? Qualquer coisa. O universo, e esse movimento é bom, é pro bem, o universo conspira a nosso favor. É fantástico, tá? Então eu quero te encorajar a olhar para a tua situação com muita humildade, sabe? Humildade mesmo, dizer, nossa, às vezes eu sou tão repetitiva e realmente, sabe? Às vezes eu tenho até birra do meu filho, não quero nem olhar para ele porque ele me desobedece, me faz passar vergonha na frente das pessoas. Não precisa ser assim, ok? Começa esse movimento de acerto, de alinhamento, tá? Primeiro,
Primeiro, admitindo que você está falhando no processo. Aí você voou, já está anos-luz de onde você estava. Decida mudar essa situação, gente, porque é sério, viu? Parece que é besteira, a criança é pequena. Não é besteira, é sério. Você está construindo o caráter de um ser humano. Você está construindo a resiliência emocional, a inteligência emocional dessa criança. E isso não é favorável, porque um comportamento de desobediência, em função de um comportamento repetitivo, ele vai esbarrar num adulto que vai ser líder, né, autoridade sobre ele, e essa pessoa pode ter um comportamento diferente, essa criança vai sofrer. Você já viu crianças que têm dificuldade de se adaptar na escola? Porque é muito diferente os referenciais de autoridade que ela tem entre o pai e a mãe e o professor que ela lida lá na escola, tá? Ou a própria escola em si, a gestão da escola, ela enfrenta. E a ideia é que nós preparemos os nossos filhos para quando eles forem para um grupo social maior, que neste caso é a escola, em outros outros são mais flexíveis, né? A igreja, o clube de futebol, né? O grupinho lá da sua vizinhança é um grupo mais informal, né? Mas nos grupos sociais formais ela vai ter problema, tá? E quando você começa um movimento contrário, em que você determina as regras, não repete, tá? Olha, a partir de hoje, esse comportamento não é aceitável. Que comportamento você vai ter que ter? Esse. Isso não é autoritarismo, isso é instrução, isso é entender o que eu espero dela, tá joia? Deixa clara a consequência, porque ela está num padrão de desobediência, ela precisa entender que ela tem um preço a pagar, ok? Mas é simples assim. Transgrediu, desobedeceu, não repete mais. Eu gosto muito de uma frase assim que a gente usa no treinamento, né? Ela nem é minha, ela é do Dr. Gary Reza, treinamento de filhos. E aí a frase que a gente chama até de repelente de macaco, sabe? Porque a ideia é que quando você acaba lembrando muito a criança por um comportamento que ela tem que ter, você acaba pegando o macaquinho do comportamento dela. A gente usa aí uma metáfora do macaquinho. E a melhor forma de você não pegar é usar o repelente de macaco, que é o quê? Eu disse o comportamento que ele vai ter que ter, ele sabe, ele conhece, ele pode fazer, não há impedimento nenhum para ele fazer. Então eu não vou mais repetir, porque quando eu repito, eu pego o macaquinho do comportamento de volta, tá? Do comportamento, da tarefa, da responsabilidade, seja o que for. Então, usa um repelente de macaco aí, vai dizer, ó, né? Até uma frase que a gente usa, você não tem liberdade, né? Ou então você vai dizer para ele, pergunta-me, você tem liberdade para fazer o que você está fazendo? Qual foi o combinado? Não pode, eu tenho que fazer tal coisa. Sim, e agora? Qual é a consequência? Ele vai dizer para você a consequência, se você foi clara com ele, foi claro com ele. E aí você aplica a consequência, entendeu? Aí você garante que a consequência relacionada, sempre é usar a inteligência, gente, a consequência relacionada à transgressão que ele quebrou, entendeu? Você não repete mais. Agora quem repete é ele para ele mesmo, entendeu? E aí nesse movimento encorajá-lo. Olha só, eu sei que não é agradável você ter que parar aí o uso do celular, mas é uma regra e na nossa família os combinados são importantes e são cumpridos. Gente, verbalizar esse tipo de coisa e claro, né, gente, ser exemplo, tá? Exemplo, a gente fala, né, que os exemplos arrastam, né? Leva a pessoa, leva a criança ao lugar que ela tem que chegar, tá? Então, eu preciso ser um exemplo aí. E isso é um desafio para nós, com certeza, tá? Nós estamos num tempo em que as emoções, né, toda a ansiedade fluindo, mas eu digo para você, é bem mais tranquilo, bem mais inteligente, bem mais coerente quando nós lidamos assim, porque assim é um movimento de liderança, é um posicionamento de liderança como pai e mãe. Eu tiro meu filho de um padrão de desobediência, não pela repetição, mas porque agora ele tem claro as regras, ele está entendendo que eu não negocio mais isso, e aí sabe o que acontece? Você relaxa, porque você não vai ter que ficar repetindo, você não vai ter que ficar brigando, você não vai ter que ficar com raiva do seu filho. Nos primeiros dias, quando você cria essa realidade, você cai, ele vai te contestar, tá? Ele vai te contestar, mas quando ele entende que não tem negociação, a coisa melhora. Deixa eu ver, a Verônica me fez uma pergunta. Como se forma, de forma prática, mostrar a preciosidade das pessoas para eles? Meu desafio aqui tem sido o conflito entre eles, uma menina de 4 e um menino de 10. Pois é. Na verdade, Verônica, é do ser humano. 4 e 10, eles vão puxar aí a corda para o seu lado, tá?
Primeira questão mesmo, define o que é claro para vocês. Por exemplo, gentileza, tá? Num contexto desse, eu oriento colocar gentileza como um princípio importante na sua família. E como ele já tem idade para compreender, a de 4 não vai conseguir ler uma palavra, talvez, mas você escrevendo uma palavra num cartaz, no sulfite, onde você quiser, tá? Você escreve as palavras que são importantes, eu começaria neste caso por gentileza, e aí iria descobrir, sabe? Vamos pesquisar no Google o que é gentileza. E aí eu te digo, cientificamente falando, gentileza é construída, tá? Eu posso mudar um comportamento hostil por gentileza. Todo ser humano pode, tá? Isso é fato. Então você já tem um elemento científico para trabalhar em cima. E aí você vai ser clara e começar a traduzir para eles quais comportamentos descaracterizam a gentileza. Ser grosseiro, não bater, não xingar, são comportamentos, esses são comportamentos que não são gentis. E aí você diz o que é gentileza. Gentileza é abraçar, beijar, dar bom dia, dar boa tarde, respeitar quando o irmão tá brigando, né? O irmão tá brincando naquele lugar com aquele brinquedo. Esse primeiro momento não é fácil. Provavelmente você vai ter que aplicar consequência. Se a criança é quietinha, tá? Se a criança é assim, tímida, ou ela é introspectiva, ou ela gosta de isolamento, o isolamento não é uma opção para uma consequência. Mas se eles não gostam de ficar isolado, o isolamento é uma boa consequência. O que quer dizer isso? Não está convivendo com a irmã, não está convivendo com o irmão direito, vai ficar um pouquinho no isolamento. Claro que você pode botar ele no seu quarto, ou no quarto dele, em qualquer outro lugar. O quarto é geralmente um canto de refúgio. Eu sugiro um outro lugar em que ele vai ficar um tempo ali pensando sobre o comportamento dele. Você, como professora, como líder mediadora dele, tá? Dele ou dela, quando você combinou, estabeleceu as ações de gentileza, quebrou a regra, quebrou? Primeiro passo, tempo de reflexão. É um tempo mesmo, é um tempo controlado, onde você vai pôr a criança ali, 2, 3, 5 minutos, vai dizer, olha só, lembra que a gente combinou? Então, o que você acha? O que aconteceu ali? Você acha que você cumpriu os combinados? Mas esse combinado é construído com eles nessa idade, tá? Vai pro Google, vê que é gentileza, troca em miúdo, conta uma historinha, faz o que você puder para eles entenderem o que é. Eles têm que ter muito claro qual é o comportamento. E assim, ó, na nossa família, a partir de hoje, nós somos gentis uns com os outros. E aí diz o que é gentileza, né? E eu te encorajo a escrever mesmo. Gentileza, é dar um beijo, dar um abraço, é dar bom dia, não tocar se não for por carinho, tocar somente com carinho. E aí você vai dizendo, vai trocando em miúdos para eles, tá? Quebrou essa regra? Tempo de reflexão, leva ali para pensar. Tá? E é isso, repelente de macaco. O que você acha que você fez nessa situação? Você pode fazer o que você fez? E deixa a criança pensar. Não vai falar. Senão você fica repetitiva, tá? Foge da repetição. 2 minutinhos, 3, 5, sai e volta. E aí, o que você fez? E aí você vai conduzir ele. Você podia ter feito? Você quebrou uma regra? E agora, como é que você vai resolver? Quem que você magoou? E aí você pode até dizer, gente, quando vocês batem, eu fico muito magoada. Quando vocês xingam um ao outro, eu fico muito triste. Diga o que está no seu coração, de verdade. Criança tem essa capacidade de sentir isso, tá bom? E aí você vai fazendo essa mediação. Olha só, fez o tempo de reflexão? Na primeira vez não tem uma consequência, mas você pode depois estabelecer algumas consequências. O que você vai precisar nos primeiros dias é muita conversa, muito diálogo. Trazer para o seu coração o quanto é importante que eles, como irmãos, se deem bem. E eu vou dizer para você, coisa ótima para irmão se dar bem, projeto. Pensa num algo que eles possam fazer junto, tá? Pensa num acampa dentro, onde um vai arrumar a barraca, o outro vai arrumar o lanche, e você ali supervisionando, acompanhando tudo isso, entendeu? Eles vão ter que dormir junto na barraca. Então, para dormir junto na barraca tem regras, né? Como é que vai ser, quem fica do lado direito, do lado esquerdo, tudo construído com eles. Percebe? E aí, um momento, por exemplo, um momento de conhecer o outro, o que a irmã gosta que ele não sabe, o que ele gosta que a irmã não sabe, entendeu? Coisas do coração. Tem muita coisa boa que dá para você desenvolver com eles, tá? Mas a
ideia é isso. Não dá para negociar irmãos brigando. Eu não aceito. É uma batalha mesmo, né? Palavras duras, grosseiras. Eu combato muito isso na minha casa. Eu tenho um filho moço que mora conosco e uma adolescente. Então eu combato muito isso. Por quê? Porque não é um referencial saudável. Eles têm que lembrar do tempo que ficaram juntos em casa como irmãos, como amigos, né? Irmãos são, a ideia é que irmãos são os melhores amigos, tá? Essa é a ideia saudável. Irmãos são amigos e precisam se comportar como amigos. Tá joia? Acho que eu respondi, tá? Então, deu para entender aonde você vai parar com esse... para com a repetição, estabelece as regras claras, estabelece as consequências relacionadas, que tem aí um aprendizado e vai para cima. Toda vez que você se permitir repetir, é porque você está permitindo um padrão de desobediência. Imagina, Verônica, é isso aí. Vamos trabalhar. E depois você conta para nós, tá? Ver como é que tá esse movimento. Mas se você levar a sério, se você acreditar, Verônica, vai acontecer. Você vai ver os frutos disso. E aí você encoraja o comportamento positivo. Encoraja, inclusive, as qualidades deles. Você consegue, filho. Você pode ser melhor. Você pode ser mais gentil. Olha só, você precisa disso. Quando você crescer, você vai conhecer uma pessoa, vai viver com ela, né? Vai ter sua família. Eles nem imaginam, com 10 anos, não quer nem saber disso. É a fase que você, quando vê alguém beijando, faz eca, né? Mas é importante dizer, entendeu? E claro, Verônica, o exemplo, tá? O exemplo é muito, muito importante. Os filhos precisam ver, inclusive, comportamentos de gentileza e afeto dos pais, tá? Quem tá só, gente, você é líder de si mesmo. Então, você é o agregador de tudo. Mas você tem capacidade de desenvolver isso, tá? Principalmente quem cria filho sozinho. Tem um movimento de autorrespeito muito grande, tá? Muito grande. Tem um movimento de se respeitar como pessoa, de se valorizar como pessoa, tá? Humildemente olhar para as falhas, mas com muita honra olhar para a pessoa que você é e se valorizar. Eu acho que deu pra gente vencer o nosso conteúdo de hoje. Amanhã nós vamos estar falando de novo sobre tipo de pai e tipo de mãe, tá bom? Nós temos vários, o e-book tá lá no site treinamentodePais.com. Baixa lá para você, dá uma lida, é um resumo, é uma linguagem bem tranquila para você poder entender quem você é. No final do e-book tem uma roda da vida de que tipo de pai você é. Você pode entender um pouquinho a sua tendência e você vai aprendendo como evitar, tá? E tem um referencial de família lá também legal, assim, de pai, que vai te dar um norte. Gente, por hoje é isso. Muito bom estar com vocês e amanhã às 21 horas nós estaremos aqui de novo com o nosso tema, tipo de pai, tipo de mãe. Descubra qual você é, tá? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por estar aqui comigo. Até amanhã.